O Diogo, eu estava com uma pergunta aqui no prelo para fazer para o Folena, vou trazer para você. Você viu aquela história do menino que se autodeclarou pardo e que a comissão da USP disse que ele não era pardo e que ele não ia ter direito, né? Que tem uma comissão formada lá dentro, parece que a USP vai rever esse protocolo todo, mas aí a minha questão é o seguinte: no Brasil, a questão ela transcende a mera questão de raça, né? Quer dizer, se o cara é branco, mesmo que ele fosse branco, albino e pobre, quer dizer, esse cara tem direito a ter uma inserção nos vestibulares, né, com algum tipo de reparação histórica. Comenta para gente rapidamente essa questão, se você acompanhou. Bom, porque a USP, eu era deputado estadual, a USP foi a última universidade, acho que pública importante do Brasil, a reconhecer a política de cotas raciais, cotas sociais, cotas raciais, essa confusão toda, esse brilhante trabalho da militância do Frei Davi, esse franciscano aqui de São Paulo, cuja obsessão a luta do Educafro e a política de cotas, que é uma coisa vitoriosa, uma coisa maravilhosa, consolidada. Agora, você imagina o Wagner Ramos, aquele menino do Rio Grande do Sul, aquele ator negro, fez um filme sobre os brasileiros que eram originários de povos africanos e começaram a ser perseguidos no Brasil. Porque hoje já existe o sequenciamento de DNA até para saber de que origem de região da África essa pessoa que mora no Brasil é originária. Tem sequenciamento. Além de saber a quantidade, a porcentagem de negritude que a pessoa tem no DNA, dá para saber a origem da África. Se o cara é da África do Sul, se é da África Central, enfim. E todas aquelas organizações. Então, existe DNA no Brasil, sequenciamento de DNA. Então, o que eu quero dizer? Imagina você, a Universidade de São Paulo, mas é comum aqui no estado de São Paulo. A Unicamp vive tendo problemas disso, negando, porque a política de cota não é aceita pela branquitude. Imagina você, eu fiz um trabalho, o último trabalho que eu fiz como deputado estadual foi a violência de gênero nas universidades estaduais paulistas, principalmente nas faculdades de medicina. As faculdades de medicina, por que as pessoas usam roupa branca? As faculdades de medicina foram fundadas pelos eugenistas. Os negros, na faculdade de medicina, principalmente na USP, na minha querida Universidade de São Paulo, na Pinheiro, os negros cotistas são ultra maltratados, discriminados. Pode ter 100% de sequenciamento genético negro. Quando eles chegam lá, as baterias, quando eu conheci o mundo do que é o trote nas faculdades de medicina. As baterias, aquelas que as atléticas das universidades montam, elas rejeitam os pacientes negros. Se você lê e as grandes faculdades, Ribeirão Preto, Campinas, tanto a Unicamp como a PUC, a própria USP, nas particulares, então, eu nem vou me deter. Então, este mundo da USP pode ser Piracicaba. Piracicaba, a Luiz de Queiroz, é o maior universo trotista do Brasil. Botucatu, que é aquela fantástica faculdade da Unesp, aquilo é um centro trotista. Então, as universidades públicas brasileiras, elas são brancas, elas têm branquitude, elas se orgulham no passado de terem sido eugenistas. O que é eugenistas? Eugênicas, eugenistas. A eugenia era um partido que antecedeu o fascismo, criado na Faculdade de Medicina da USP.
Quem foi o criador do Partido Eugenista da USP? Foi Renato Kell, avô da Maria Rita Kell. O Arnaldo Vieira de Carvalho, lá, o cara que dá o nome para a avenida, lá, Avenida Doutor Arnaldo, que é o nome da Faculdade de Medicina, era um eugenista. Porque tinha dois grupos de eugenistas, só para concluir, na Faculdade de Direito e na Faculdade de Medicina. Na Faculdade de Direito, à época, eles eram comandados pelo nosso amigo do Vale do Paraíba, seu vizinho aí, o grande escritor do petróleo, o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Eles eram um partido eugenista. Né? Então, as faculdades de medicina não podem ser maculadas pela presença de negros. Muito bom você lembrar essa história com relação ao episódio desse vestibulando aí. Enfim, acho que ele entrou com recurso e foi aceito na USP. Daqui a pouco eu vou conferir se de fato ele conseguiu essa vitória, porque é uma coisa. Eu entrevistei tanta gente sobre pesquisa racial no Brasil, quer dizer, pigmentação de pele não quer dizer nada, meu, sabe? Nem até para a questão racial isso já está superado, já desde os anos 60. Não é pela pigmentação da pele, sabe? Que era o que a comissão da USP estava alegando. Largura da boca, não sei o que. Isso aí é um crime, você usar esse tipo de parâmetro para dizer se uma pessoa é parda, negra ou branca. Querido Conde, é um parâmetro biológico do século XIX, o Diogo. Querido Conde, na Faculdade de Medicina da USP foi morto, afogado na piscina da Atlética, um coreano, um menininho foi afogado porque ele não foi aceito pelos veteranos. Eu não estou falando de negro, estou falando de um coreano. Eu fiz toda essa história, eu conheço a família. E a Faculdade de Medicina defendeu os trotistas. Você vê, as elites brasileiras, e a gente precisa verificar isso nas faculdades, sobretudo de medicina, que são as mais violentas, né? Eu também sei da história que os trotes, né, das faculdades de medicina são os mais violentos. Ô Diogo, muita coisa para a gente falar. Eu vou começar aqui com um comentário aqui do nosso internauta. Deixa eu pegar aqui para você. Olha, bom dia, Conde. Fui eu que te pedi para verificar que um padre aqui de Santana divulgou uma nota em papel timbrado acusando o nosso padre Júlio. Quero saber quem é. Sou de Santana. É o padre Mickey, né? Miquelino. Padre Miquelino. Eu te mandei a nota. Mandou. Agora, eu quero aproveitar, o Diogo, pegando aqui a carona no comentário do Nivaldo, o padre Júlio está de novo sendo colocado para fazer a CPI. Eles não largam o padre Júlio de jeito nenhum. Você está sabendo de alguma coisa sobre essa questão? Você que é tão próximo dele? Estou sabendo. Ontem houve uma reunião secreta na Câmara Municipal para deliberar, nem os advogados do padre Júlio puderam entrar na referida reunião. E foi determinado que na semana que vem, na quarta-feira, vai haver sessão plenária para votar a possibilidade da instalação da CPI sobre o padre Júlio. Então, vamos recapitular. Eu tenho alguns minutos para recapitular um pouquinho rápido? Perfeitamente, você tem tudo. O que acontece? A Revista Oeste é uma nova revista do agronegócio, uma revista caríssima. Eu nem tinha ideia da pujança empresarial e editorial. É uma revista importante, financiada pelo agronegócio, que tem um denunciante contra o padre Júlio. Vamos voltar. A CPI é para analisar o quê? A participação do padre Júlio e das entidades com as quais o padre Júlio se relaciona no uso de dinheiro público da prefeitura. Esse é o objeto da CPI. Só que a CPI virou. Agora, a CPI é investigar a vida do padre, toda a vida. E tem um senhor que me escreve me ameaçando, que eu fiz uma live com o Eduardo Guimarães sobre essa questão do padre Júlio. Aí um senhor mandou por escrito um texto
ameaçando o jornalista Vanderlei Oliveira, que trabalha com o Padre Júlio, o Eduardo Guimarães, e eu posso te mandar por escrito, esse senhor é o informante da Câmara Municipal. Então, o que está em discussão não é se houve ou não uso de verba pública, desvio, bereré, qualquer coisa relativa à questão administrativa, não. A Câmara Municipal, a pedido do vereador Rubinho Nunes, o advogado do Mamãe Falei, vai investigar a vida do Padre Júlio. Então, essas acusações que o Padre Júlio está sofrendo agora, requentadas pela revista Oeste, foram acusações que já ocorreram há mais de 10, 20 anos atrás, acusações essas que percorreram a justiça. O advogado foi nada mais, nada menos que Dr. Luiz Eduardo Greenhal. Essas acusações foram todas refutadas, todas esclarecidas, e agora elas estão sendo requentadas pela revista Oeste e pela Câmara Municipal de São Paulo. E a matéria da Folha de hoje é didática. Diz assim: o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, entusiasmado que é com a possível punição ao padre Júlio Lancelotti, fez uma reunião secreta ontem na Câmara que deliberou que na semana que vem esse assunto vai ao plenário. Gente, eu fico impressionado com a quantidade de informação que o Adriano consegue reunir. Sempre, está sempre um passo à frente. Impressionante, Adriano. Você não é geólogo, não, viu? Você também é jornalista, viu? Incrível. Eu não sabia, por exemplo, dessa questão da Revista Oeste. Importante a gente saber, porque eles entraram no YouTube com muita força, né? Como que eles conseguiram isso, né? Com esse volume de dinheiro do agronegócio que vive mamando nas tetas do governo, né, Diogo? É impressionante também, né? Tudo. Impressionante. Eles têm tudo que eles querem. Impressionante. Impressionante, impressionante. Você viu que até disseram que a AGU estava defendendo a permanência da Jovem Pan enquanto instituição, deu maior confusão, ninguém entendeu nada. Confusão. Agora, eu posso te mandar no privado todas essas ameaças que o Padre Júlio, o Vanderlei, o Eduardo Guimarães, e até eu estou sofrendo. Adriano, não me manda no privado, não. Manda no público mesmo, Adriano. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber da Jovem Pan. Realmente, eu inclusive disse isso nas transmissões anteriores, né? O Ministério Público já tinha pedido a cassação da concessão da Jovem Pan em função dos crimes que ela cometeu lá atrás, né? De divulgar fake news, de patrocinar golpe e tudo mais. Papel que ela teve no 8 de janeiro também. E a AGU entrou, Jorge Messias, fez inclusive uma nota no Twitter muito contundente e técnica, dizendo assim que não é para caçar a Jovem Pan, nós não podemos caçar, porque eu acho que eles calculam o custo político disso. Se caçar a Jovem Pan, vão para cima do governo. E daí eu tô perguntando o seguinte agora, se caçar a Jovem Pan, tem que caçar a Globo também. Não pode deixar a Globo de fora dessa. Agora, Diogo, explica para a gente, daí a AGU, ontem, ela se alinhou ao Ministério Público, deve ter sentido alguma pressão, e agora o governo também está junto nessa representação que pede a cassação da Jovem Pan. Conta tudo que você sabe sobre isso para a gente, Diogo. Não esqueça nada. A Jovem Pan, primeiro eu quero te fazer um esclarecimento. Põe a minha. Põe a minha Valeu, Diogo. Para o pessoal poder acessar minhas redes. Que me ajuda um pouquinho a movimentar as redes. Põe o que você quiser, meu mestre, meu líder. A Jovem Pan foi desmonetizada. Entraram em pânico e correram para pedir socorro ao governo. E aí foi reposta a remonetização. Não porque uma atitude governamental, porque era uma coisa entre entes privados. Mas eles cometeram tantos erros e tantos crimes que eles foram desmonetizados. Aí eles tiveram um apoio governamental para poder voltar a existir. Né? Apesar de todas as loucuras que eles fizeram, de todos os crimes que eles cometeram, eles voltaram à legalidade. O governo os reconheceu como entes legais e tal, e coisa e tal. Daí,
mas eles estavam muito quebrados, estavam insolventes. Né? Além da loucura que eles fizeram, perda de publicidade e tal, perderam esse engajamento. Agora, então, eles procuraram o governo para se recompor dentro das regras democráticas, tipo assim, daqui para frente tudo será diferente. Né? Aí é que veio essa manifestação. Né? Então, mas isso, Conde, o que eu estou tentando dizer, está tudo dentro do mesmo contexto. O Jorge Folena deu uma aula de direito, de que como essa extrema-direita que conspirou tanto na Lava Jato e tanto nesses fenômenos golpistas, como eles estão se recompondo o discurso. Não é à toa que o nosso querido presidente Lula veio a público e falou assim: eu não vou remoer nada de 64. 64 acabou. Então, eu entendo que, a partir desse recado que o Lula deu, que há uma orientação geral, que é a chamada pacificação do país. O fim da polarização. É o pacote. Só que nós... Você não ficou bravo com a declaração do Lula? Mais ou menos. Nós ficamos numa guarda. Claro, eu é que estou tentando... Mas você entende por que ele diz isso, né? Desculpa, não ouvi a pergunta. Você entende por que ele diz isso? Lógico, porque está nesse... Imagina, o 31 de março está chegando. Aqui em São Paulo está havendo uma mega organização para haver uma caminhada do silêncio no dia 31 de março, a partir das 16 horas, da Rua Tutóia, em direção ao Parque de Ibirapuera. Isso vai ser um caudal, vai ser uma sinergia enorme da sociedade brasileira para demonstrar seu repúdio a todas as loucuras que houve no período Bolsonaro. Tudo. E aquela afronta, os patos amarelos. Olha aí o Cardio, ó. Cardio. Então, está todo mundo junto aí, OAB, UNE, todo mundo, até a Prefeitura da cidade de São Paulo, a Secretaria de Direitos Humanos. Então, essa unificação é maravilhosa. Essa convergência, essa sinergia. Deixa só mesmo um pouquinho, Cardio, por favor, para eu poder me detalhar. Só um minutinho. Isso. Olha lá. Da onde é a concentração? No antigo DOI-CODE de São Paulo, na casa da vovó, na Rua Tutóia, 16 horas. Aí nós vamos caminhar num enorme cortejo, em silêncio, né? Porque aí a noite baixa e as pessoas vão com velas na mão e vamos parar no Monumento dos Mortos Desaparecidos, projetado pelo Rui Otaki. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Agora, a fala do Lula, em que pese todo esse problema, você viu, a Denise Assis escreveu um artigo maravilhoso pelo 247, apertem os cintos. O ministro da Defesa sumiu, ele está quieto. É ele que está por trás de toda essa confusão. Como é que até hoje o Brasil não esclareceu o que aconteceu na Lava Jato? A Lava Jato foi a maior tragédia contra o povo brasileiro, porque todo mundo disse que a Dilma foi caçada porque ela era uma esquerdista louca, tal, que fez a Comissão Nacional da Verdade, e em função disso os militares se organizaram e deram o golpe, daí veio a Lava Jato. Não. A Comissão Nacional da Verdade irritou determinados setores golpistas, como a comissão aqui de São Paulo, a Rubens Paiva, que eu presidi, irritou, porque foi revelada para o Brasil, 50 anos depois, o que foi a ditadura brasileira. Foi traduzido em letra, em prosa e verso, o que foi a ditadura brasileira. Foi desnudado quem foi Carlos Alberto Brilhante Ustra, o herói de Bolsonaro. Então, as comissões da verdade, tardias, que foram feitas 50 anos depois, foram atribuídas a Dilma toda a responsabilidade política delas. Então, em cima disso, os militares não aguentaram e deram o golpe. Mentira! O golpe foi dado porque, no governo Lula,
a revelia das multinacionais, principalmente da Shell, foram descobertas as jazidas do petróleo do pré-sal, as maiores jazidas da atualidade de petróleo, comparáveis daquela da Arábia Saudita, do Kuwait, do Iraque. O Brasil vai se transformar, talvez, no maior produtor de petróleo do mundo, se as coisas continuarem. E como é um petróleo de águas profundas, um petróleo de calcário, que nós falamos, que o pré-sal é uma carapaça de calcário que foi perfurada. E foram os geólogos da Petrobras, comandados por Guilherme Estrela, que descobriram esse mar de petróleo subterrâneo. E qual é a característica desse petróleo, querido Conde? Ele é desmineralizado. Ele tem uma baixíssima quantidade de enxofre. A gente chama de o petróleo do pré-sal de óleo verde. Quase não precisa refinar. Então, esse universo, esse mar de petróleo. Então, como é que é o petróleo do calcário? Se alguém foi numa caverna de calcário no Vale do Ribeira, em Goiás, que tem aquelas enormes câmaras com aquelas estalactites e aqueles rios de água dulcíssima, as cavernas de petróleo têm rios de petróleo. E as câmaras dessas enormes cavernas têm gás puríssimo. Nós temos as maiores jazidas de petróleo puro e por isso que foi feito o golpe da Dilma e por isso que foi feito a Lava Jato. A Lava Jato foi a transferência do petróleo da Petrobras para as multinacionais. Eu acho que a gente, Diogo, com todo o estrago que a Lava Jato fez no Brasil, e isso precisa ser levantado e os responsáveis devidamente punidos, mas a gente ainda salvou a tempo, né? Porque hoje a Petrobras está aí e o governo voltou a fazer os investimentos devidos e tudo mais. Não sei se você concorda com isso. Oi? A eleição do Lula. Eleição do Lula. Salvou geral. Salvou o Brasil. Geral. Ô, Adriano, você conhece o Guilherme Estrela, pessoalmente? Conheço. Claro, né? Conhece. Eu vou um dia. Ele é uma pessoa tão maravilhosa, o Guilherme Estrela, queridíssimo. Ele assiste aqui o programa. Se ele estiver vendo agora, mandar um abraço para ele. Um dia eu quero ter vocês dois juntos aqui. Vamos fazer? Nossa. Vai ser divertido, né? Vai ser divertido. Não, Guilherme Estrela e Adriano Diogo, dupla. Ô, Diogo, vou para o bate-papo, porque tem muita coisa para a gente falar ainda. Fica à vontade se você quiser trazer algum tema específico aí das tuas movimentações, mas deixa eu trazer primeiro aqui os comentários da Andréa Duarte, grande Adriano Diogo, meu ex-vereador e deputado, quiçá futuro vereador de novo, né? Quem sabe não acontece isso. Sérgio Irata, Adriano e Conde, quando a Damares será intimada? Ronimar Del Pino, sou favorável à política de cotas, mas urge aumentar vagas nas universidades públicas. Obrigado, querido Ronimar. E a Luísa Gonçalves, Conde, te acho tão caprichoso com o seu trabalho, a gente se sente prestigiado. É tudo para vocês mesmo, viu? Aqui o respeito por vocês é o que mais importa em todos os sentidos. Por isso, a qualidade que a gente tenta fazer aqui com as informações e o nosso line-up de convidados sensacionais. Diogo, até esqueci agora que ia perguntar para você. Ah, não, você me mandou uma nota, uma mensagem, uma matéria do Globo, dizendo que teve gente concretada na Ponte Rio-Niterói. Ponte Rio-Niterói fez agora 50 anos. Ela foi construída exatamente no clímax da ditadura brasileira. Acho que você devia estar preso quando ela começou a ser construída. Conta essa história. O que é essa história de gente concretada na Rio-Niterói? Então, na ditadura foram feitas grandes obras de engenharia brasileira. Até tem uma exposição que vai estrear aqui na FAO de São Paulo, aqui na FAO, eu vou te mandar no privado, uma exposição, as grandes obras de engenharia brasileira e a ditadura. Então, a Ponte do Rio-Niterói era uma delas, mas teve a Transamazônica, vou te mandar o card aí da exposição. Teve a Itaipu também, né? Itaipu. Então, o que acontece é o seguinte. A Ponte Rio-Niterói
Não, a Transamazônica, só para vocês terem uma ideia, as pessoas, eles bombardearam o traçado, eles bombardearam com napalm, porque como tinha muitos vilarejos, muitas tribos, olha lá, essa exposição que vai ser lançada na Maria Antônia aqui na USP, deixa eu mandar o texto, que o Lira está fazendo a curadoria. Então, as grandes obras da ditadura. Então, a ditadura tem essa pegada, grandes obras. E a ditadura tinha um ministro chamado Mário Andreasa, que até tem um neto dele, acho que escreve para o Globo, um Andreasa lá. A pegada da ditadura era as hidroelétricas, como Itaipu, Ilha Solteira, todo esse complexo do Rio Paraná, as grandes obras do sistema Urnas, as grandes rodovias, né? A maior delas é a Transamazônica, mas também teve a Belém-Brasília, tal, e teve a ponte Rio-Niterói. Como o Rio de Janeiro era uma das regiões mais politizadas do mundo, e essa ponte Rio-Niterói custou qualquer quantidade de dinheiro a mais. Porque quando eu tento falar que a Lava Jato deu rolo, porque o Lula se aproximou das grandes empresas de engenharia, as grandes empresas da engenharia faziam parte do complexo militar. As empresas que fizeram as grandes... Onde começou esse negócio de empresa de engenharia a participar de uma forma tão grande no governo? Foi em Brasília, a construção de Brasília. Quando Juscelino resolveu construir Brasília, ele pegou principalmente as empresas de engenharia de Minas Gerais e transformou nas grandes empresas construtoras de Brasília. Foi aí que nasceu aqui em São Paulo a Camargo Correia, que era de Jaú, e aqui era uma pequena empresinha aqui de Jaú, que era um núcleo da extrema-direita. Bom, enfim, no Rio de Janeiro teve a ponte Rio-Niterói. Então, a ponte Rio-Niterói tinha cronogramas a serem cumpridos para satisfazerem os ditadores. Então, pouco se levava em consideração a segurança das obras. As pessoas caíam no mar, não tinha segurança nenhuma. Vinham milhões e milhões de nordestinos famintos e eram admitidos diariamente nessas grandes obras de engenharia. As pessoas não tinham carteira de trabalho, não tinham nada. Dormiam em acampamentos absurdamente precários, com nível de violência, de assalto. E eles eram, a gente falava, fichados. Fazia uma fichinha lá, o cara ia para trabalhar, era quase trabalho escravo. Não tinha carteira de trabalho, não tinha direito trabalhista, não tinha férias. Mas o cara comia lá no alojamento, comia aquela marmitinha e tal, e morria de dúzia. Né? Tanto é que essa reportagem que eu te mandei do Globo mostra que a concretagem tinha que ser feita numa velocidade tão grande que os caras caíam dentro da forma de concreto, despencavam da ponte, e o concreto enchia a gaveta de concreto com os cadáveres dentro dos operários. Mas isso foi uma regra que valeu de Itaipu, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói e tudo, Belém-Brasília, tudo que tivesse na frente. E da própria Brasília, talvez, né? Ou não? Brasília, lógico, Juscelino Kubitschek, essa pessoa maravilhosa que a ditadura matou aí na Dutra, sim, do lado da sua casa, aí, um acidente horrível, né? Que foi a morte de Juscelino, o intencional de matar Juscelino, um dos caras mais incríveis e tal, que estava perseguido pela ditadura. Tudo começou em Brasília. Tudo começou em Brasília. Talvez Brasília não tivesse essas atrocidades porque não era uma ditadura ainda, né? Exatamente. Brasil. O Adriano, eu preciso seguir aqui com alguns temas com você. Quero falar da pesquisa Quest, mas antes, se você puder brevemente falar das consequências aí do sumiço do Valdemar da Costa Neto para o PL, prestes aí dessas eleições, as eleições municipais estão para começar. Quer dizer, isso abalou o PL, vai abalar, na sua visão, a extrema-direita?
Como é que fica essa situação? Inclusive, a gente vê que também tem muita briga dentro do União Brasil, pela presidência do União Brasil. Eles estão querendo fazer uma federação também, você já deve ter visto isso, né, para enfrentar o Lula em 2026. Comenta rapidamente para a gente aí a importância ou a desimportância do Valdemar da Costa Neto nessa história. Não, Valdemar da Costa Neto é um gênio. Valdemar do Alto Tietê. De onde é a origem política de Valdemar da Costa Neto? Ele é daquela região de Mogi das Cruzes, o chamado Alto Tietê, na zona leste da cidade de São Paulo. Ferraz, Itaquá, Mogi, né? Aquele Alto Tietê. Aquilo é uma zona, é um dormitório, uma zona dormitório de operários que não conseguem se fixar na zona leste da cidade de São Paulo, que é muito caro. Então, o cara atravessa o rio Tietê e vai lá para o Alto Tietê. Então, o Valdemar é daquele principado de Mogi. Mogi era uma zona rural de japoneses, de plantadores de flores, plantadores de frutas, plantadores de verdura. Era o que abastecia, era o cinturão verde que abastecia a cidade. Não é à toa que fizeram a estrada Mogi-Bertioga, porque os japoneses são os amantes do mar. Então, durante a semana, eles plantavam lá em Mogi, pegavam uma estradinha, mesmo antes de abrir a Mogi-Bertioga, e iam pescar em Bertioga. Não é à toa que Bertioga é a Mogi das Cruzes na beira-mar. Se você quiser comer os melhores peixes, curtir a melhor comida japonesa, você vai para Bertioga. Bom, nesse mundo, o que tinha além dos japoneses? Tinha a fábrica de papel e celulose, daquele grupo israelense, que trouxe a Pfeffer, Suzano Pfeffer, fábrica de papel Suzano Pfeffer, que trouxe aquela árvore para fabricar papel da Austrália. Trouxe as primeiras fábricas de papel, importou as árvores e começou a produzir papel. Nesse núcleo nasce Valdemar. Era um político local e tal, que começou, e ele já foi para Brasília, até se envolveu com Zé Dirceu, ele estava envolvido com todo aquele grupo de direita, do Centrão, aquela coisa da ditadura. Aí, quando veio a democracia, o governo Lula, ele se aproximou de Zé Dirceu. E foi um grande delator Deus e o mundo naquela fase, porque ele corrompia todo mundo. Era do mesmo nível de Roberto Jefferson, desses caras que fazem esses partidos de aluguel e vão criando. Bom, vamos para os tempos atuais. Quem é Roberto Jefferson? Quem é Valdemar da Costa Neto? Valdemar da Costa Neto é o dono do maior partido do Brasil. O que Valdemar da Costa Neto tem como capital? Ele tem o fundo eleitoral e o fundo partidário. A quantidade de dinheiro que Valdemar da Costa Neto tem para irrigar as campanhas eleitorais nunca houve na história do Brasil. Ele pode fazer prefeito, o PL, prefeito do Rio Grande do Sul até o Acre. O PT, que é o segundo maior partido do Brasil, vai ter que suar a camisa para enfrentar Valdemar da Costa Neto. Então, diante dos crimes apurados pela Justiça Brasileira, pela Polícia Federal, deveria estar havendo um processo de pôr o PL na ilegalidade. Mas o PL está correndo esse risco. Está correndo esse risco. Por isso que Valdemar está quieto. Ele está mudo. Está mudo. Ele sabe que ele tem um prazo, que ele tem que ficar mudo, porque daqui 30, 60 dias o processo eleitoral se instala. E ele não pode mais ser cassado. O partido dele não pode ser posto mais em ilegalidade. Então ele está quietinho, para chegar daqui um pouco e fazer essa derrama de dinheiro para o Brasil inteiro. Quem financiou todos os comícios, todas as motocicletas e tal,
E quem está por trás da organização do dia 25, que o Sila Malafaia levou à fama, é o PL. O PL é um banco. Valdemar da Costa Neto se transformou num banqueiro. É um dos Se o STF te ouve dizendo isso, a chance do PL ser cassado aumenta, porque se teve dinheiro do PL nesse ato na Paulista, a coisa vai ficar feia para o PL, né, o Diogo? Teve e não foi pouco. Teve e não foi pouco. Lógico, eu não tenho as notas fiscais, mas vamos lá. Qual era a maioria dos prefeitos que estavam aqui? É do PL. Tudo do PL. Vereadores. Do dinheiro público. Do dinheiro público. Deputados, senadores, tudo PL. Você acha que os caras vieram aqui de avião de carreira pagaram do bolso? Não, passagem, é conta. Passagem, organização, água. Fantástica. Era o camarote da Sapucaí, entendeu? Dormiram no palácio. Ô, Diogo, não vai nem dar para a gente falar da pesquisa, talvez rapidinho, vou falar só em linhas gerais, mas deixa eu trazer aqui a Pavlova Segala. Adoro vocês, a gente também adora você, Pavlova. Edson Antunes, o pai de um amigo que era empreiteiro na construção da Rio-Niterói, disse que houve funcionários que caíam nos fossos das colunas e não eram resgatados e eram concretados. Fiquei horrorizado. Eu também fiquei horrorizado quando eu fiquei sabendo disso, e fiquei sabendo disso esses dias, né? Obrigado, Edson. E Dalina Pinheiro, nossa, que memória do Adriano. O Adriano é impressionante, realmente. Vox Populi, o Sérgio Moro foi assassino. Olha o meu ato falho aqui, né? Assassinado, meu Deus. O Sérgio Moro foi assassino econômico cooptado pela CIA e FBI para entregar a Petrobras, principalmente. E a Tabacou Sol. Boa tarde. Onde consigo o card da quarta caminhada do silêncio? Acesse. Eu vou dizer, o Adriano depois reitera ou me corrige, mas se você seguir o Adriano nas redes dele, você vai encontrar lá Twitter, Instagram, Facebook, @AdrianoDiogoPT. Adriano, fala para o nosso querido Tabacou aqui, como é que onde ele acha? Eu tenho o Tabacou aqui, eu mando para ele já. Ah, você manda para ele? Então, pronto. Eu tive no ato do Sindicato dos Jornalistas, onde foram denunciados os jornalistas massacrados na faixa de Gaza. Eu mando para o Tabacou. Maravilha, maravilha. Diogo, deixa eu colocar já aqui o James Onig, que está chegando aqui. O meu querido James Onig. Fazer musiquinha para cada convidado. James Onig está chegando aqui para falar do Donald Trump. Daqui a pouco a gente vai falar do Trump. Seja bem-vindo, James Onig. Sempre felicidade de ver vocês dois na tela aqui. Obrigado, Conde. Adriano, como é bom dividir a tela com você sempre. Uma referência, não canso de falar isso. Comigo não, né? Só com o Adriano. Claro. Não, só o Adriano. Não tem que Adriano, rapidinho, pesquisa da Quest. Eu vou te contar uma fofoca. Eu vou contar uma fofoca. Quando o Valdemar começou a vida política dele, lá em Mogi, ele criou uma faculdade de medicina, naquele auge, que para disputar uma vaga numa faculdade de medicina, era mais fácil entrar numa faculdade americana ou inglesa do que conseguir uma vaga na medicina. O Valdemar criou uma universidade com um padre picareta chamado Padre Melo, lá em Mogi das Cruzes. E a faculdade de medicina lá, o cara tinha 400, 500 vagas para medicina. Para medicina. E Valdemar que inventou essa universidade de Mogi das Cruzes. Então, se você queria... O cara que não gostava de estudar, fazer vestibular, ele se matriculava em qualquer curso, lá do Padre Melo. E o Valdemar, como era chamado na época, era o curador de todos e fundador de todos esses cursos autorizados pelo MEC, evidentemente, para criar esse ensino paralelo de picaretagem. Você não precisava ir na escola e você comprava o diploma. Tá aí a fofoca do Adriano Diogo. Adoro uma fofoca, o pessoal também adora aqui. Diogo, obrigado, querido. A gente se encontra na semana que vem, se bobear antes. Super abraço para você. Tchau, fui.